Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Rios, eu sou sócio fundador da Y-Service e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não conhece a Y-Service, clica no link aqui na descrição desse vídeo, acesse a nossa página no YouTube, que lá você vai encontrar vários vídeos bem legais falando sobre portaria remota, portaria virtual, segurança eletrônica, tecnologia e telecomunicações em geral. E para você que já conhece e acompanha nossos vídeos, hoje nós vamos falar sobre os ATAs da Grandstream, tá bom? Mais especificamente esses dois modelos, que é o HT503, que é esse aqui, e o HT813, que é esse aqui, tá bom? A gente pode falar assim de forma bem grosseira, né, que esses dois equipamentos são o mesmo, tá? O mesmo equipamento. Por quê? Porque o 503, ele saiu de linha, ele não fabrica mais, você não consegue mais achar ele em lojas homologadas. No lugar dele veio o 813, que é esse aqui. Então se você parar para analisar, eu vou colocar aqui um em cima do outro, eles possuem exatamente as mesmas portas, tá? Então os dois possuem alimentação 12 volts, a gente tem uma porta WAN, quer dizer, uma porta LAN, tá? Desculpa, uma porta WAN, uma porta FXS e uma porta FXO. Então eles são iguais, tá? Inclusive, o firmware interno deles é o mesmo. Se esse aqui ainda fabricasse, seria considerado uma atualização de firmware, a diferença que tem nesse para esse aqui, porque o firmware acaba sendo o mesmo, é só realmente uma atualização que teve, tá? O hardware é muito parecido, eles têm a mesma função, é tudo igualzinho, tá? O que muda basicamente mesmo é o gabinete, tá vendo que esse aqui é preto, é um pouco maior, mais bonito, tá? E o hardware dele também é um pouquinho melhor, tá bom? Lá no começo, na portaria remota, esse equipamento era o mais utilizado, tá? Por quê? Porque ele é barato e funcional, né? Só que ele tem um problema de travamento crônico, ele trava muito. Então era muito comum a empresa ter que ficar mandando o técnico local para poder reiniciar o equipamento, ou colocar um reset remoto ali através da PGM da central de alarme, ou qualquer outro acionador remoto, para desligar a alimentação dele e religar, tá? Quando ele trava, a maioria das vezes você não consegue nem acessar a interface web dele. Então, ou você pode mandar algum comando telnet quando ele aceita também, ou então realmente é o reset físico, ou indo lá ou através de um comando remoto. Esse equipamento aqui, ele já tem mais processamento e mais memória. Então ele trava muito menos, tá? Se você tiver uma rede bem estável, esse equipamento praticamente não vai travar. Eu conheço o cliente que tem ele instalado e se perguntar ele vai falar, olha, naquele local ali, naquele cliente, nunca travou, tá? Por quê? Porque a rede lá é estável e o hardware dele é um pouco melhor do que esse daqui. Então essa atualização acabou reduzindo aí esse travamento, tá bom? Então eu vou acessar esse equipamento, eu vou acessar aqui o 813, mas tudo que eu fizer aqui, se você tiver esse modelo, você pode aplicar que vai funcionar igual, tá? E eu vou mostrar como que configura, mas eu vou mostrar o padrão SIP, tá bom? Não vou acessar um asterisco, não vou acessar nada e mostrar a configuração lá no asterisco. Eu vou pegar assim, olha, eu tenho os dados de registro, tá? De autenticação do ramal, onde que eu vou inserir aqui nesse equipamento, tá bom? Mas antes da gente acessar, eu vou falar um pouco sobre essas duas portas, que é a porta FXO e a porta FXS, tá? Eu vejo que ainda tem muita gente que ainda tem dificuldade em compreender a diferença dessas duas portas. Então, eu vou falar bem de forma genérica mesmo, para poder ficar mais fácil o entendimento, tá? Porta FXS. Quando você tem um ramal ou uma linha VoIP, tá? Você tem um serviço VoIP, e eu quero ligar um aparelho analógico, não é um aparelho IP. Então eu vou utilizar a porta FXS. Por quê? No lugar do aparelho IP, eu vou registrar ele, e aqui eu vou ter uma saída de tensão, é como se fosse um ramal, tá? Então eu venho aqui e espeto o meu aparelho analógico aqui, e eu converti aquela linha ou aquele ramal VoIP para um aparelho analógico, tá bom? FXO é o inverso, é quando eu tenho uma linha ou um ramal analógico, e eu quero converter ele para um aparelho ou para uma central IP, tá? Então eu vou pegar aquela linha, vai vir tensão naquela linha, eu vou enfiar aqui na FXO, registro ele ou no meu aparelho ou na minha central de PBX VoIP e convertir de analógico para IP, tá? Então FXS é de IP para analógico e FXO é de analógico para IP, tá? Tanto que se a gente pegar aqui o 503, ao invés de estar FXO e FXS, eu tenho fone e line, ou seja, a porta FXS está escrito fone, ou seja, eu vou colocar um aparelho telefônico, eu vou ligar um fone aqui. E line, eu vou ligar uma linha aqui, tá bom? Que é a mesma coisa, o equivalente aqui FXS e FXO.
tá bom? Então, falando aí de forma bem genérica, a grosso modo mesmo, para poder entender, FXO e FXS é isso, tá bom? Então agora eu vou ligar esse equipamento, eu vou acessar a configuração dele e vou mostrar como é que configura, tá bom? Então já volto. Bom, agora eu estou conectado aqui no HT813, tá? Então eu conectei um cabo direto do meu notebook na interface LAN dele e conectei um cabo da interface WAN para minha rede, tá? Então eu estou entrando com internet na WAN e estou saindo com uma rede na LAN. Ele funciona como um roteador. Então eu tenho uma WAN, uma LAN, ele está me distribuindo um IP aqui no notebook numa rede separada e está indo na internet através da WAN, tá? Eu posso configurar essa porta LAN dele para trabalhar em bridge, ou seja, o que entrar na WAN ele vai me distribuir na LAN. Mas eu particularmente não gosto, eu prefiro trabalhar com ele em modo roteado, porque se der qualquer tipo de problema no acesso através da porta WAN, por exemplo, um técnico acessa e sem querer desativa o acesso pela interface web ali na porta WAN, eu não vou conseguir mais acessar para mexer nele. Então eu posso ir lá com o notebook, espeto na LAN, acesso ele e ativo novamente a interface web da WAN. Se ele tiver em bridge eu não consigo fazer isso, sou obrigado a resetar e reconfigurar ele tudo do zero, tá bom? Então ele está me entregando aqui o IP dele é 192.168.2.1 e ele vai me entregar algum IP nessa faixa aqui por DHCP, tá? O usuário padrão é admin e a senha padrão admin, tá? Então o primeiro acesso aqui ele já vai abrir a tela de status dele, tá? Então ele mostra aqui todas as informações, o IP que ele pegou por DHCP, versão do hardware, versão do firmware dele, e aqui embaixo o status das portas FXS e FXO. Então FXS significa que está on hook, ou seja, ele tem tensão, eu posso espetar um aparelho aqui e ele não está registrado. E o FXO está dizendo que não tem cabo conectado, não tem nenhum ramal ou linha conectada e ele não está registrado, tá bom? Então o próximo menu aqui é o Basic Settings, que como o nome já diz, são as configurações básicas, tá? É aqui que eu configuro os acessos dele. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho acesso ao HTTP ou HTTPS, as portas dele, porta web, a porta HTTPS dele, se eu vou acessar por SSH, qual a porta, por Telnet, qual a porta, tá? Se eu vou liberar o acesso pela WAN, se eu colocar não aqui, eu não vou mais conseguir acessar ele através da porta WAN, tá? E aqui a interface de rede dele. Então, a interface WAN, ele está por IPv4 por IP dinâmico, tá? Eu posso colocar IPv6, os dois, tá? E preferencialmente IPv4, os dois preferencialmente IPv6 e deixar para ele conectar automaticamente, né? Por IP dinâmico. Ou eu posso usar uma conexão PVP-UE ou fixar o IP nele. Eu posso vir aqui e fixar. Então eu coloco o IP, master subrede, o gateway, DNS primário e DNS secundário, tá? E aqui embaixo eu coloco se eu vou trabalhar com ele roteado, em bridge ou somente WAN. A LAN para de funcionar, tá? Então aqui em Advanced Settings, né, que são as configurações avançadas, eu posso alterar a senha de administrador, tá? E aqui embaixo eu tenho as configurações de DTMF, tá? Que é a cadência do DTMF, por exemplo, ó, cadência do toque, a cadência de descagem, o tom de reconexão, o tom de ocupado dele, que isso aqui é uma coisa que eu vou até fazer uma observação no final do vídeo, tá? Então você muda aqui a cadência. O que é a cadência? Quanto tempo ele vai dar o toque e quanto tempo ele fica mudo. Então, por exemplo, o tom de ocupado, que é aquele tu, tu, tu. Então, qual é o tempo desse intervalo, qual a frequência, você configura aqui, tá? Essa tabelinha aqui você consegue achar na internet, no Google, tá bom? E agora a gente vem para a configuração FXS, onde eu vou configurar o meu ramal. A configuração de registro de ramal da porta FXS e da porta FXO são idênticos, tá bom? Eu venho aqui e coloco o IP do meu PBX. Posso colocar o IP secundário, se eu tiver um secundário ali, um failover do meu PBX. E aqui embaixo eu coloco os meus dados de registro. Então, vou colocar aqui ramal 2001. A autenticação dele vai ser o 2001. E a minha senha de registro dele. Feito isso, é só eu aplicar. Olha, ele fala aqui que a configuração vão ser aplicadas em alguns instantes. Agora eu vou vir aqui na porta FXO e vou configurar minha porta FXO. A mesma coisa, eu vou colocar o IP do meu PBX.
o meu ramal, esse aqui vai ser o 2002, e a senha de registro dele. Aí aqui embaixo tem algumas configurações bem importantes dele, tá? Por exemplo, aqui é a cadência, o tipo, né, de DTMF para você poder identificar ramal. A frequência, né, a impedância desse ramal que você vai utilizar. Então aqui ele tem o modo brasileiro, ó, Brasil, tá, para identificar as linhas aqui do Brasil, tá? E isso aqui também é muito importante, ó, número de toques. O que acontece? Quando você liga para um ramal que está conectado na porta FXO, quantos toques ele vai dar antes do ATA transferir para o seu PABX VoIP? Então, por exemplo, eu quero ligar um aparelho em paralelo ali, analógico, para alguém atender, e se ninguém atender, ele tem que cair no VoIP. Então eu coloco aqui o número de toques que eu quero antes dele transferir. Agora, se eu vou sempre transferir direto, eu venho aqui e coloco 1, que é o mínimo, tá? Eu não consigo colocar 0. Então ele sempre vai dar no mínimo um toque e depois vai transferir, tá? E dou um aplicar. Pronto, já coloquei as configurações de registro. Ele pede para reiniciar quando você altera qualquer configuração lá da porta FXO, sem ser as questões de registro, ele vai pedir para você reiniciar o seu GrandStream, tá? Ele já reiniciou, tá? Agora eu vou acessar novamente ele aqui. E aí vocês vão ver agora aqui o estado, né, o status ali da porta FXS e da porta FXO já vão estar diferentes, eles já vão estar como registrado, tá bom? Tá vendo? Agora ele já tem aqui, ó, ramal 2001 registrado, ó, o 2002, algum parâmetro eu devo ter colocado errado que ele não registrou, pode ser que eu tenha digitado a senha errada, tá? Mas ele apareceria aqui também registrado. Ele está não conectado porque eu não tenho nenhum ramal conectado nele. Agora uma outra informação muito importante, tá? A conexão FXO, ela precisa discar para algum lugar, tá? Então quando você liga para ele, ele disca para algum lugar. E onde que você coloca essa configuração de discagem? Aqui no Basic Settings, lá no final da página. Aqui eu tenho que colocar o que ele vai discar, então digamos que eu tenho que discar para uma fila no PABX, e a fila é uma fila 1000, o IP do PABX e a porta do PABX, tá? Feito isso, é só aplicar, tá bom? Agora outra informação que eu falei que ia comentar aqui no final do vídeo, está aqui em Advanced Settings, lá na cadência de tom DTMF, tá? Aqui eu tenho a cadência de tom DTMF, tá? Essa cadência aqui de tom de ocupado, os XPS da Intelbras, eles são diferentes, tá? O XPS, se você for utilizar ele conectado direto na porta FXS dele, você precisa alterar essa cadência do tom aqui de ocupado. Eu vou colocar no comentário a cadência que você tem que colocar aqui. Por quê? Primeiro que no XPE, ele foi feito para conversar direto com as centrais da Intelbras. Então a Intelbras manda para ele uma informação falando encerrei, e o XPE encerra a ligação. Quando você não está trabalhando com a Intelbras, você precisa ativar no XPE a detecção do tom de ocupado, né? A cadência de ocupado lá. Tem no manual do XPE. Então, quando ele identifica o tom de ocupado, ele sabe que encerrou a ligação e ele encerra. Só que essa frequência que está configurada, que vem configurada default no GrandStream, não funciona no XPE. Então ele não encerra, ele só encerra quando zera o tempo de conversação. Então você precisa alterar isso daqui, eu vou colocar nos comentários, tá? Que aí ele vai funcionar com o XPE, tá bom? Bom, então da configuração dele é isso, tá bom? Bom, então sobre o ATA da GrandStream é basicamente isso, tá? Não tem muito que a gente se aprofundar. As outras configurações aqui são configurações mais avançadas, que dificilmente você vai precisar utilizar, tá? Mesmo só se for alguma coisa muito avançada. E ele ainda é muito utilizado aí na portaria remota, né? Um cenário que você consegue fazer na portaria remota com ele é conectar aqui na rede do condomínio, aqui na interface WAN. Na porta FXS você coloca o XPE e na porta FXO liga um ramal da central de interfonia do condomínio, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, que você consiga compreender um pouco mais aqui sobre os ATAs da GrandStream, tá? Se ficou alguma dúvida, acesse o site www.ryservice.com.br, entre em contato conosco, nós vamos até você.
e tiramos todas as suas dúvidas, analisamos aí o seu projeto, tá? Ou deixa um comentário aqui embaixo que a gente responde também, tá bom? E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, dá um joinha aí, se inscreve no nosso canal para você poder receber notificações de todos os vídeos que a gente posta aqui no nosso canal, tá? Que são vídeos bem legais aí, principalmente para a área técnica de TI, segurança eletrônica e etc, tá bom? Você que assistiu até o final, muito obrigado e aguardo vocês então na semana que vem no próximo vídeo. Até lá!